Fala galera, boa noite, como é que vocês estão, meus amigos? Estavam com saudade da gente? Vamos lá para mais um episódio do InCristocast. Meus amigos, o convidado de hoje é um cara extremamente especial. Eu troquei ideia com ele há pouco tempo, o de São Saulo, da Comunidade das Nações. E aí, meu mano, como é que você tá? Você tá bem? Muito bem. Cara, se apresenta um pouco para nós aí, Hudson. Cara, a gente teve aquela oportunidade na Assembleia, né? Assembleia, pude ministrar lá. Esse cara que apareceu, ei, irmão, gravar uma entrevista Do contigo nada. e um podcast depois. E aqui a gente tá. E aí, gente, eu sou mais um jovem aí que tá buscando levar pra frente a palavra do Senhor, tá buscando ministrar a pessoas o que Deus tem feito. Eu hoje faço parte da Comunidade das Nações Fortaleza e atuo lá como um braço de liderança, de pequeno grupo. Também tem uma veia de docência aí, tem que dar aula de discipulado, que é algo que muito me alegra. E hoje eu tô aqui para partilhar algo com vocês. Glória a Deus, cara. E foi muito do nada o jeito que eu conheci ele, galera. Eu cheguei lá na Assembleia nervosíssimo, querendo fazer entrevista com geral. Aí, tipo, eu fiquei meio sem reação no início. Eu não soube como entrevistar a galera no início do culto, tá ligado? Uhum. Aí eu falei com a Giovana, quer saber, eu vou fazer entrevista no final do culto. Aí a primeira pessoa que surgiu foi o Hudson. Aí, graças a Deus, a gente manteve esse contato, né? Trocou essa ideia. E detalhe, eu tinha acabado de pregar naquele culto, tinha ministrado, aí do nada, apareceu ele enquanto o cara filmando o microfone. Eu, que é isso, irmão? Pô, não é, mano. A galera achou muito estranho essa entrevista aí na Assembleia. Irmão, explica um pouco pra nós, o que você pregou na Assembleia naquele dia, resumidamente. Fala aí um pouco da pregação. Naquele dia, eu me recordo que eu pude pregar sobre sono. Sono. Mas um sono maléfico à nossa juventude, um sono maléfico a todo cristão, um sono causado por distanciamento de Deus, pelo pecado, por deixar aquilo adentrar a sua vida e fazer de conta com... Tipo assim, simplesmente acreditar que tá na normalidade, sabe? E adormecer para aquilo, adormecer para as coisas que Deus tem te chamado para fazer, e quão prejudicial era isso, e como aquela juventude precisava acordar, e como eu falei naquela ministração, a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, né? De verdade, Para ministrar naquele dia, eu fui muito confrontado e recebi um tapa de Deus muito forte. Cara, tem áreas que você tá dormindo também. E foi isso. Pude ministrar sobre isso. Trouxe um conhecimento um pouquinho mais técnico de algumas coisas, mas no mais era isso. Top. Cara, naquele dia, quando eu fui visitar a igreja da GEL, né, eu senti a presença de Deus muito forte naquela Assembleia, irmão. E na hora que você começou a compartilhar aquelas ideias ali, eu senti algo, mano, a gente precisa se unir cada vez mais como igreja, né? Não sei se você já leu João 17, capítulo 17, versículo 20 e 21, que fala para que todos sejam... Esse versículo tem queimado bastante no meu coração, e a respeito desse versículo que eu tenho trocado ideia com várias pessoas, líderes e pastores de outras denominações. E o que você pregou naquele dia foi muito necessário, sabe? Despertou uma chama no meu coração que já estava se apagando há um tempo, tá ligado? Aí foi top que você pregou. E vamos lá, né? Vamos caminhar. E, cara, é o seguinte, como é que funciona em questão de liderança lá na igreja de vocês? Cara, na Comunidade das Nações a gente trabalha com um pequeno grupo. Se você tá vendo isso daqui e tem uma célula na sua igreja... A importância da célula aí, galera. Tem um grupo de vida, um GV. É essa base. Assim, de igreja para igreja muda o funcionamento, e algumas igrejas adotam uma dinâmica de ter só homem naquela célula, naquele PG, outras misturam, a gente dá uma misturada de ter homens e mulheres ali, e aí isso vai subindo, sabe? Então a gente trabalha com essa didática de pequeno grupo, aí a gente tem os coordenadores de pequeno grupo, e depois supervisores até líderes de ministério, e a gente chega no corpo pastoral da igreja, e essa didática de pequeno grupo é algo que muito me agrada, porque eu tô indo pro 4º pequeno grupo agora, liderando, e eu posso dizer para vocês que muitos talentos têm sido descobertos, assim. Para quem não entende, o pequeno grupo, uma célula da vida, é como se fosse uma extensão, um braço da igreja. Então, você vai precisar de alguém que vai ser meio que o host, tipo você, que vai puxar a galera. Você vai precisar de alguém que vai ter que tocar, tem que ter louvor. Você vai precisar de alguém que vai ministrar.
Você vai potencializar novos líderes. Então, você vê vários braços de servidão ali inseridos em um só lugar e você potencializa o talento, sabe? Exatamente. E eu acho que o cristão, ele foi chamado também para caçar talentos. Eu tenho isso em mente. Com certeza. Acho que a liderança tá aí para isso. É sobre notar em alguém, ver os problemas e falar, nossa, mas tem bênção aí também. E a gente tem que colocar para fora esse lado bom. Com certeza, cara, a importância, galera, da célula é muito grande. Você que tem um chamado de líder, você precisa abrir uma reunião no seu condomínio onde você estiver, porque através dessa reunião muitas pessoas vão conhecer o Evangelho. O nosso objetivo não é só convidar para ir para a igreja, nosso objetivo é manifestar a Cristo através das nossas atitudes. Esses dias eu estava indo para casa, né? Eu saí do ônibus, pá. Aí eu senti no coração de fazer uma pergunta para uma irmã da Deus e Amor. Aí, através da pergunta, o Espírito Santo me direcionou, cara, você precisa abrir um GC no seu condomínio, tá ligado? A menina, infelizmente, não me tratou muito legal, ela foi um pouquinho ignorante. E eu perguntei para ela o seguinte, por que vocês não abrem uma reunião no condomínio, tá? Pá. E ela ficou, caraca, meio sem reação do nada essa pergunta, como assim? Tá ligado? Aí, mano, eu não consegui me falar mais nada, porque eu fiquei envergonhado de conversar com ela, né? Eu falei, tá bom, obrigado, fui embora. Aí no outro dia, o Senhor tem me incomodado de buscar mais a presença de Deus no meu condomínio, porque existem pessoas lá que estão há muito tempo sem ouvir o Evangelho. E às vezes a gente não consegue enxergar que tem pessoas do nosso lado querendo ouvir a palavra de Deus, sabe? E nós, como cristãos, precisamos enxergar isso. Enxergar a dor do nosso próximo, enxergar aquele que está precisando ouvir uma palavra. E muitas das vezes a gente quer ser enviado para as nações, mas a gente não consegue pregar para os nossos vizinhos, né, não, irmão? Né? Sabe de uma coisa? É porque, assim, a gente é levado a uma concepção muito fechada do que é exercer o evangelho. Sabe? A partir do momento que o evangelho foi disseminado e tal, e que, assim, o Brasil tá lotado de crente, tá lotado de gente muito abençoada. E aí, a partir do momento que muitas congregações nascem, e aí você precisa de ordem naquilo, você precisa de um corpo pastoral, você precisa dos ditos cargos. E algumas pessoas têm nascido para a fé e têm achado que para exercer algo, para transbordar do amor de Deus, elas precisam ocupar um cargo, por exemplo. Elas precisam fazer determinada coisa. E uma coisa que eu derramei, eu acho que até naquela administração daquela Assembleia de Deus, era... Cara, você tem a oportunidade do seu lado de falar do amor de Deus. Com certeza. Você não precisa passar por um super estágio que Deus abençoe e que chegue lá a se tornar um grande evangelista de nações e tal. Cara, tem sua mãe do seu lado para você pregar. Exato. Tem gente na sua sala para você falar do amor de Deus. E o mais interessante é que falar do amor de Deus não é simplesmente externar a fala de uma forma, sabe... a emitir uma fala específica mesmo, oralidade. Eu acredito que a primeira pregação da vida de um cristão é a sua conduta, a forma com que você age, a forma com que você trata as pessoas. É aquele bom dia que ninguém deu para determinada pessoa, para o porteiro do seu prédio, e só você dá, e só você chega e fala assim, e aí, cara, tá tudo bem? Exato. Tá tudo bem mesmo. Insiste mais um pouquinho, você vai ver que ele vai derramar alguma coisa aí, e é uma brecha, sabe? Claro, com certeza. Então, tipo, eu acho que a gente foi chamado para ser diferente. E eu tenho total convicção que o nosso modo de agir tem que ser ímpar, com certeza, sabe? Com certeza. E isso já é uma pregação. Exato. E, cara, esse podcast tem queimado muito no meu coração, porque eu acompanho o Douglas Gonçalves, da Jesus Cop. Eu acho que a maioria conhece aí, no meio cristão. E, cara, nosso município de Caucaia precisa de líderes posicionados. Precisa de cristãos que queimam por Jesus de verdade. Porque o tanto de evangélico aqui nesse lugar, um monte de igreja aberta, vários cristãos indo para suas igrejas locais no domingo, e um monte de gente se perdendo. Cadê as salvações? Cadê as pessoas se convertendo de fato? Cara, esses dias eu tive uma experiência muito louca, mano. Eu senti pesos no meu coração a respeito do nosso município. E é incrível que o Espírito Santo ele incomoda. Esses dias eu evangelizei uma menina no meu trabalho, no dentista. Eu estava olhando para ela, mas a mensagem não era para ela. Era para o namorado dela, que era da igreja. Ele já liderava, era cristão ativo. Aí do nada desanimou. Existem vários no nosso meio, infelizmente, não sei por qual motivo você já desanimou no meio da sua caminhada, mas o Senhor ele quer reacender a chama do seu coração novamente, certo?
Antes de continuar com essa conversa, eu quero indicar um livro para vocês, ó, Fome por Deus, do Alessandro Vilas Boas. Esse é top. Meus amigos, eu nem terminei de ler o livro, eu já tô queimando só de tocar nesse livro aqui, o tão de espiritual que o Alessandro escreveu esse livro aqui. E pequenininho, né? Pequenininho. Pequenininho. Não tem nem desculpa. Galera, 90 páginas. Eu desafio cada pessoa que está assistindo esse podcast a ler esse livro aqui, porque vai despertar um conhecimento muito grande em você e você vai perceber quem Deus é, o caráter de Cristo, você priorizar mais o seu tempo de oração, isso é muito interessante, certo? E que o Senhor possa tocar o seu coração de verdade pelo nosso município. E vamos prosseguir aqui, ó. Eu quero ler com vocês rapidamente, ó, Romanos capítulo 1, versículo 9. E através desse versículo eu vou estar explicando para vocês a principal coisa que nós temos que priorizar. Diz o seguinte: eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu filho. Deus é testemunha de que eu digo a verdade. Será que você tem servido a Deus de todo o seu coração? Será que você que prega tanto o evangelho tem servido a Deus de todo o coração? Porque realmente existem várias pessoas no nosso meio que falam do evangelho, mas não tem o primeiro amor de fato, sabe? Não tem uma revelação de quem Cristo é. Esses líderes querem encaminhar as pessoas para um lugar onde eles mesmos não chegaram. Ou seja, Moisés, quando ele estava diante de Deus, o que ele falou? Não me permita sair do lugar onde eu estou, se a sua nuvem não for comigo, meu Deus. Amém. Cara, isso precisa queimar no nosso coração, galera. A gente precisa ter relacionamento com o Pai, ter uma resposta do Senhor direcionada dos céus para cada pessoa. Eu sei que é massa evangelizar, falar de Jesus para todo mundo. Quando eu saí de um retiro, tá ligado? Eu queria evangelizar para geral. Mas teve um momento que eu desanimei. Eu fiquei, caraca, essa foi emoção, tá ligado? Se está fazendo sentido? Faz sentido. É porque na didática do que é espiritual de fato, do que é direcionamento, as pessoas tendem a estar presas às sensações. Então, você vai para um acamp da vida, o céu tá baixinho. Você vai para uma conferência, o negócio tá diferente. Só que eu acho que o que fala muito sobre o seu caráter como cristão, que fala muito sobre o seu desenvolvimento pessoal na fé, intimidade com Deus, é a segunda-feira. Onde tem trabalho, você tem que estudar, você tem que voltar para casa. E isso se enquadra muito num ponto de disciplina. Com certeza. É tipo assim, vou te dar um exemplo. Vamos falar de grandes atletas que performam muito bem, atletas que vão bem. Todos eles têm uma coisa em comum. Eles fazem o que tem que ser feito sem vontade. Exato. Eles fazem o que tem que ser feito sem vontade. É isso que a gente tem que falar. Então, galera, você tá sem vontade de ler a Bíblia, mas você sabe que você tem que ler. Com certeza. Você tá sem vontade de ir pra igreja porque você quer dormir. Mas, cara, Deus tem uma paz que excede todo entendimento pra você. Você vai beber dessa fonte mesmo com sono lá na igreja. Com certeza. Tipo, o que eu tô querendo dizer pra vocês, o que eu tô querendo entregar é que a gente fica muito preso à sensação e tal. Certeza, mano. E aí eu te proponho algo, não que não seja bom sentir Deus, mas e aí se Deus durante um mês tirasse aquela sensação profunda que você tem? Tipo assim, só racionalize isso daqui. Será mesmo que você teria vontade? Não é vontade, será que você teria disciplina de buscar a Deus sem essa sensação de buscar por disciplina de fato? Exato. Será que você teria vontade? Eu gosto de tratar essa didática, não é falando que ter contato com o Espírito Santo, se derramar na presença do Senhor, não é necessário, é super necessário. É importante ter uma vida quebrantada. Exato. Só que o quebrantamento de uma vida não está preso a um momento de choro. Exato. Ele não está preso a um momento específico de um derramar. Com certeza. É absurdo, porque eu tenho total certeza absoluta de que Deus age no campo natural. E falando de campo natural, eu falo do que a gente enxerga como físico, sabe? Exatamente. Deus age. Quando a gente vai estudar um pouco de biologia, quando a gente vai estudar um pouco sobre a ciência, a concepção do mundo, da Terra e tal, as teorias, a gente vê que a Terra é sustentada e a Terra tem um ecossistema muito vivo que persiste em continuar de um jeito muito milagroso. Tudo é muito encaixado. Então, como é que você olha pra natureza e você não fala que isso é Deus? Você não fala que Deus já tá agindo de forma espiritual. Então, eu gosto de derramar isso. Movam-se no campo natural e espiritualmente vocês vão colher os frutos também. Movam-se em disciplina. Tipo, faz o que tem que ser feito.
Com certeza. Então, você não precisa sentir de Deus que é incorreto você ir para um lugar X e se prostituir. Você sabe que aquilo não está certo. Tá entendendo? Você sabe que nos parâmetros cristãos aquilo não está certo. Então, é sobre fazer com disciplina que a sensação vai vir no meio do processo. E como a entrada da nossa abertura aí, o versículo de Romanos que fala... a humanidade, eu vou falar do meu jeito, não está escrito dessa forma. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. E cadê os filhos de Deus nessa calcaia, galera? Cadê um monte de gente se perdendo aí, ó, várias pessoas se drogando, trocando a igreja por um simples momento de droga, de bebida, prostituição? Cara, isso acaba, gente. A presença de Deus é algo que não acaba. É algo que você fala, esse fogo nunca apaga. É um fogo que nunca dorme, galera. E é um cantor, viu? Cara, meu Deus do céu, mano. Gente, eu não sei por louvor não, viu, gente? Não, que é isso. Tudo quanto tem fôlego, louvo é o Senhor. Com certeza. E, cara, é o seguinte, a principal coisa desse podcast é para que vocês assistam e busquem intensamente a presença de Deus. Porque eu garanto, se você tiver uma experiência com o Senhor, você vai largar tudo que você está fazendo para viver uma vida que agrade ao Senhor. E esse versículo aqui tem queimado também no meu coração. Romanos 15, versículo 1, diz o seguinte: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas. E não devemos agradar a nós mesmos. Eu fico me imaginando as pessoas que estão chegando agora na igreja, que estão querendo entrar em um ministério, louvor. Cara, eu tenho muita compaixão por essas pessoas, porque eu quero que elas permaneçam na casa do Senhor. E Deus, Ele colocou algo dentro do meu coração de cuidar dessas pessoas. É por isso que eu estou fazendo esse podcast, para que vocês assistam e permaneçam na presença de Deus. Você que está assistindo, você é uma bênção, cara. Você é uma resposta de Deus. Jesus, Ele pagou um preço pela sua vida. Eu oro no nome de Jesus que todo tipo de depressão, ansiedade, enfermidade que tiver sobre a sua vida, o sangue de Cristo nos renovou e nos lavou de toda a condenação do inferno. Amém, meu mano? Tá fazendo sentido? Amém. Eu vou tentar puxar um versículo aqui pra você, quer que você tente aí. Galera, eu gosto muito de café, gente. Vocês gostam de café? Você gosta de café, mano? Gosto. Deixa eu ver aqui. Vai chegar, hein? Vai chegar. Com certeza. Tem paciência. Pera aí. Tô só querendo aí, ver. Quando esse terceiro episódio lançar, compartilhe pra galera da célula de vocês, pra igreja de vocês. E quem quiser trocar ideia comigo, me chama no direct aí no Instagram que a gente vai estar trocando ideia, beleza? Provérbios 6. Pode falar. Vamos, põe aí, Provérbios 6. Provérbios 6? Vamos lá, meus amigos. Assisti um vídeo no Instagram de Provérbios, que o cara fala, eu tô errado nisso e aquilo, eu não tô errado, eu tô errado. Não sei se você já viu. Não. Aí o Provérbios 6 o que, irmão? 16. 16, vamos ver essa referência. Eu preciso de Provérbios 6. 16. Põe aí. Procura o versículo 16. Tá aqui, ó. Posso ler? Pode ler. Vixe, mano, a Bíblia do homem é toda arriscada já. Mas essa Bíblia é bem antiga, mano. Isso é cor de crente, viu? 16. Pode falar aí. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Guardem isso. É isso. A testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Olha, eu vou extrair só pés que se apressam para fazer o mal. Quando a gente vai entender toda a concepção do que é uma atitude humana, do que é uma tomada de decisão, a gente sabe que... Mexe um dedo aí. A gente sabe que hoje... houve todo um trabalhar mental para que isso acontecesse. O seu cérebro emitiu, uma parte específica do seu cérebro emitiu impulsos nervosos e aquilo foi feito. E quando a gente vai estudar a mente humana, a gente percebe que o pensamento também deriva disso, e aí tem algumas coisinhas específicas. E quando a gente fala de pés que se apressam a fazer o mal, está falando de pessoas que vivem de qualquer forma. Exatamente. A gente está falando, quando a gente vai pôr no âmbito da juventude, a gente está falando de pessoas que elas não só fazem o mal, mas elas têm vontade de fazer o mal. E olha,
eu não tô apontando o dedo numa ferida sua por acaso. Eu tô apontando em mim também, porque eu já passei por isso. Exatamente. Por Esse é um tempo versículo muito perdido. Eu acredito que você também. É. Só quando a gente vai para uma referência que Paulo fala sobre ter a mente de Cristo, e a gente entende que a mente humana, o cérebro, ele influencia tanto os seus pensamentos quanto a sua tomada de decisão. A gente entende a chave. Como eu não terei pés que se apressam para fazer o mal? Como eu não terei uma mente que se apressa para fazer o mal? Captando, tentando percorrer um caminho parecido com o que Cristo percorreu. E sabe, hoje em dia, eu vejo um evangelho muito raso. Exatamente. Sinceramente. Eu vejo uma concepção de pensamentos que falam sobre acessar as coisas boas porque você foi resgatado. Você vai governar aqui. E eu acredito que o cristão ele tem um lugar de governar. Com certeza. Eu acredito. Claro, eu acredito em juízes, promotores, advogados, médicos, pessoas posicionadas fora do templo. Mas eu acredito que das coisas que são grandiosas nesse mundo, muitas delas são pequeninas com relação a Deus e que Deus separou você para fazer. Então, muitas vezes a gente está perdido num ideal de conquista, de sucesso que não é nada para Deus. Sabe? Exatamente. Ele pode dar, ele é o dono do ouro e da prata. E eu já ministrei isso. Não é como se fosse uma desculpa para não estudar, não trabalhar, não acordar cedo, não fazer o que tem que ser feito. Cara, mas é sobre depositar relevância. Primeiro para as coisas do Senhor. Exatamente. Primeiro porque Deus te entregou. Cara, pegando o gancho do que você está falando, irmão, é muito importante. Eu estava trocando ideia com o meu pastor a respeito desse assunto que ele está falando. Que muitas das vezes o diabo ele oferece um lugar alto, tá ligado? Muitas das vezes a gente pensa que lá no lugar alto a presença de Deus só está lá, tá ligado? E quando as pessoas estão lá embaixo não tem presença de Deus, não tem fome por Deus. E muitas das vezes eu vejo vários cristãos trocando a presença de Deus por um lugar alto, um lugar que tenha muitos seguidores. Eu vejo pessoas gravando só para ter seguidor no Instagram, tá ligado? E o meu foco, o meu objetivo não é esse, entendeu? O meu objetivo é falar do evangelho que é puro e simples. E o meu pastor, quando ele falou isso, mano, eu fiquei, caraca, mano, eu fiquei pensando, sabe? E quando a gente sobe no lugar... Eu não estou falando que é errado subir no lugar alto. Não me entendam mal, não me interpretem mal. Mas o diabo ele vem te oferecendo o caminho fácil. Igual como Jesus quando ele foi no deserto, né? O diabo ele ofereceu para Jesus as maiores riquezas do mundo. O que Jesus falou, irmão? Ele fala que não só de pão viverá o homem. Exatamente. Ele fala sobre... Sintetizando, tá? A gente não vai parafrasear certinho o versículo que vocês compreendam direito. Com certeza. Mas ele fala sobre a grandeza está nas coisas do Senhor. Exato, claro. E tipo, Deus ele não vai levantar uma pessoa para expandir o reino de Deus. Qual é a motivação sua para subir nessa posição? José, se ele não tivesse passado pelo processo de ser vendido como escravo, de ser rejeitado pela família, ele não seria governador do Egito. Não, e vamos puxar um gancho oposto. E Moisés? Moisés. Que cresceu em um trono grandioso, ele cresceu rodeado das melhores comidas, das melhores bebidas, a melhor educação que um reino poderia dar para alguém, de um reino massivo que crescia. Ele estava sendo preparado para, quem sabe, ser um faraó. Quem sabe? E esse cara, ele larga tudo para fazer o que tem que ser feito, porque Deus mandou. E sabe, tem pessoas bem-sucedidas que vão usar disso para engrandecer o evangelho, eu tenho certeza. Tem pessoas que vão alcançar altos postos e vão levar algo para frente, como o José pôde fazer como governador. Mas a questão, nos dois exemplos que a gente tem, onde estava o foco de cada um? O foco deles dois estava em agradar ao Senhor. Agora você falou uma parada que foi necessário você falar. O foco deles dois estava em fazer o que Deus ordenou, o que Deus mandou, o que Deus tinha para eles. E sabe, quando você faz o que Deus te chamou para fazer, quando você cuida das coisas do Senhor, eu posso te garantir que Ele vai cuidar das suas coisas também. Eu posso te garantir que Ele vai cuidar dos sonhos que você tem também. Contanto que estejam alinhados, né, com a Bíblia. E, cara, eu fico extremamente feliz com esse podcast. Eu sempre gosto de falar isso, cara, porque o tanto de impedimento que surgiu para eu não começar a gravar foi vários, galera. De verdade, as pessoas não me deram a devida atenção, não me animaram demais. Eu permiti que o Senhor me usasse, certo? Eu comecei gravando na minha casa. A menina que está aqui, a Glenda, eu comecei gravando com ela, foi a primeira pessoa que eu gravei. E Deus ele foi levantando
ferramentas para mim poder me estabelecer e ter um relacionamento saudável com o Senhor em tempos difíceis, principalmente, porque teve tempos na minha vida que eu não consegui orar com intensidade. Eu fiquei realmente desanimado uns certos dias atrás. Faz muito tempo isso aí. E quando eu comecei a compreender o meu chamado, e a minha motivação mudou, galera. Quando a gente começa a ir com a motivação certa, ninguém vai te desanimar. Como diz lá em Romanos 8, se eu não me engano, nada pode tirar o amor de Deus que está dentro do seu coração. Amém? Eu tenho uma pergunta pra você. Pode falar. falar. Que a gente inverteu os papéis aqui. Mas pra você, como a gente identifica alguém, a gente identifica uma liderança, ou pessoas que estão vocacionadas, como a gente identifica alguém que carrega o Espírito de Deus em verdade? Alguém que carrega uma verdade de Deus? O cara é real. O cara é real. Cara, na minha opinião, como a gente identifica... o brilho do Espírito Santo já diz, né? A pessoa já chega no local, a gente já consegue perceber, notável, a presença de Deus na pessoa. Eu não sei se tu conhece Charles Finney, é um grande avivalista. Ele trabalhava numa empresa e todas as vezes que quando ele ia trabalhar, as pessoas não conseguiam trabalhar, por conta que ele carregava muito a presença de Deus. A glória já resplandecia sobre o local que ele estava. E na minha visualização, dá para notar o tanto de diferença que tem na pessoa, mas não sei se você pensa da mesma forma. Cara, eu acho que dá para notar nitidamente do âmbito espiritual, mas puxando um gancho de como a gente começou, dá para notar, como o provérbio cita, como alguns livros que passam um pouco mais de conselho e conhecimento, aí dá para notar através da forma como uma pessoa se locomove, sabe? Da forma como uma pessoa tem uma tomada de decisão. Quando a gente vai estudar dons, a gente pode enxergar alguns como palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Você sabe a diferença de palavra de conhecimento para palavra de sabedoria? Palavra de conhecimento eu acho que, se eu não me engano, quando você recebe na hora, né? Tipo, uma palavra assim que você recebe. Palavra de conhecimento é basicamente quando alguém... E se você tá nos comentários, pode me corrigir, tá? Pelo amor de Deus, não tem nenhum expert aqui, não. Com certeza. Mas, até porque a gente tem que estudar todo dia a Bíblia pra... Claro, eu tô com uma pessoa aqui, a Ana Clara, eu vou até citar o nome dela aqui no podcast, cara. É uma menina que tem me ensinado muita coisa, mano. Tipo, uma menina que é demais, mano. Será que ela não pode vir aqui dar um oi, não? Aqui, ó. Só... Consegue vir aqui? Dar um oi? Só aparecer. Eu faço questão de você aparecer aqui nesse podcast, Ana. Entendeu? Ela vai vir mesmo, ó, mano. Gostei. Aqui, gente, ó. Essa menina aqui é especial, viu, galera? Ana Clara, Graceful. Tá, a palavra de conhecimento é basicamente quando a gente vai pra um lugar de revelação. É tipo assim, não confundo, tá, com profecia. Sabe quando você tá num culto e alguém revela até o CPF da outra pessoa? Palavra de conhecimento, isso daí, pessoal. Vamos usar os termos técnicos. Agora, sabe quando você tá com um problema, você senta do lado de alguém, fala algo, a pessoa destrincha todas as saídas possíveis para aquilo, isso aí é palavra de sabedoria. Pode crer. E aí, a palavra de Deus fala que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Meu Deus. Então, como é que eu vou atingir uma sabedoria no ato de caminhar, no trato das pessoas, a movimentação ministerial? A partir do momento que você começa a temer ao Senhor. E como é que eu vou temer ao Senhor? Através das escolhas que eu faço todo dia, sabe? Com certeza. Eu costumo derramar sobre os liderados que a gente foca muito numa temporada de sims, né? Tipo assim, a gente tem que dizer sim pra isso, acreditar nisso. Mas eu falo que o que diz muito sobre um cristão é a quantidade de nãos que ele dá. Exato. E assim, é como se a cada número X de não você dá, um sim de Deus é aberto pra você, sabe? Isso. E é isso, a gente tem que exercitar um pouco dessa capacidade de dizer não para as coisas, porque de repente você que quer ver uma vida com Deus começa a entrar numa atmosfera onde você é muito permissivo. Com certeza. Onde você passa um pano aqui e ali, não, é porque é um amigo antigo. Não Vamos tem deixar nada ele a ver, falar. não. Cara, eu não tô dizendo para você chegar assim, ei, desviado, acorda. Eu tô falando pra você. Eu tô falando pra você que você tem que se posicionar, você tem que puxar com a intimidade que você tem e falar assim, ô irmão, tipo, sabe isso aqui? Olha, eu tenho lido a Bíblia e eu acho que isso aqui se encaixa com isso que eu li. E eu acho que
eu acho que Deus tem algo maior pra você. Oi, amiga, sabe esses 8 contatos aí que estão te perturbando? Eu tenho certeza que Deus tem um varão dos céus pra você, mas você vai ter que andar na linha, hein? Com certeza. Sabe? Então, às vezes, a gente tem intimidade com pessoas, a gente caminha com algumas pessoas que estão ao nosso lado, a gente caminha com pessoas que são até nossos familiares, pessoas que a gente vê todos os dias, a gente tem a oportunidade de pregar, sabe? De forma incisiva o evangelho, através tanto das nossas atitudes como no ato de aconselhar de fato, e a gente nega isso, de tipo assim, caraca, não, domingo eu vou pro culto, lá eu sou crente, sabe? Exatamente, mano. E Com certeza. eu acredito que quando a gente vai estudar um pouco sobre escatologia, quando a gente vai estudar um pouco sobre a noção da volta de Cristo, do juízo final, etc., a gente vai enxergar que realmente é um fato, que muitas pessoas que apontam estar na fé não estão. Exatamente. E aí, para algumas ramificações de pensamento, você vai olhar e você vai falar assim, ó, você, Gabriel, você vai olhar e vai falar assim, poxa, mano, o cara abandonou a fé, foi. Algumas pessoas vão dizer que essas pessoas nunca foram salvas, mas o que eu tô querendo dizer é que você não precisa pagar para ver, sabe? Você tem total capacidade de fazer a sua parte nisso, de modo positivo, de pregar o evangelho. E aí as pessoas prestam as contas com Deus. Então, às vezes eu recebo algumas pessoas que estão caminhando na fé, elas falam assim, mancho, esse cara aqui, mano, tô trazendo ele pra igreja, no dia seguinte ele vai pra canto tal. Mano, como é que pode, mano? Faz um mês que eu tô trazendo ele pra igreja, mano. Faz um mês que acontece direto. Mancho, eu tento. Mano, o cara pra me dar trabalho. Eu já peguei uma vez um gabinete com um liderado, ele começou a chorar, mano. Mancho, sério? Eu não me conformo, porque eu faço de tudo, mano. Esse bicho aqui parece que entra no ouvido e sai no outro. E eu falei pra ele, cara, a sua parte você tá fazendo. Você está insistindo, você não está negociando seus princípios, você está fazendo o que tem que ser feito. E relaxa. Então, quando você faz o que tem que ser feito, quando você faz em verdade as coisas, Deus vai te dar uma paz, sabe? Então, aqui já é uma outra ponta de raciocínio. Para você que está tentando pregar e tem gente que está negando essa pregação, ei, Deus está vendo o que você está fazendo, hein? Continua, por favor, não me desanima. Exato. Cara, é sobre isso, mano. Você é doido. Você falando essas coisas aí, tantas das vezes que as pessoas não conseguiram me ajudar, tipo, eu tive que buscar minhas motivações. Eu precisei ir mais a fundo na minha oração. E especificamente eu quero continuar. Eu falei no segundo episódio com o Luigi, eu troquei ideia com ele a respeito disso, sobre oração. Eu vou falar uma frase, não sei qual foi o avivalista que falou sobre isso. Eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Não sei se você já ouviu. Já ouvi. Cara, o poder da oração é muito grande. A gente começa a trilhar caminhos que a gente nunca pensou que ia chegar, sabe? E existe um lugar, gente. Esse livro aqui fala. As canções do Alessandro estão muito boas também. O álbum que ele lançou agora sobre esse livro aqui fala sobre esse lugar. O lugar de intimidade, o lugar que você só consegue chegar se você liberar sua fome pelo Senhor. E, cara, eu acredito, se você entrar nesse lugar, você não vai querer mais sair de lá. Eu começo a imaginar Pedro subindo ao monte com Jesus. Ele falou assim para as pessoas que estavam ao redor, vamos armar 3 barracas aqui, né? Que Jesus, automaticamente, a face dele ali mudou, né? Mas o Senhor falou, não, a gente tem que voltar para pregar o evangelho, né? Mas o que Pedro viu naquele monte, quando ele subiu com Jesus? Que ele não queria sair de lá. Tá ligado? Eu fico me questionando, eu sou um cara muito doido. Eu fico olhando, isso, irmão? Eu fico olhando os detalhes da Bíblia, eu fico me imaginando, cara, o que Pedro viu em Cristo para que ele não quisesse sair de lá, tá ligado? Tá. E, cara, é uma parada muito doida. Não sei se você já leu esse versículo aí, parou pra se aprofundar. Já, e quando a gente vê a trajetória de Pedro, a gente pode enquadrar em algo muito real. Muitas pessoas... É porque, assim, juventude é um negócio complicado. Com certeza. Sabe o que um jovem quer? Desculpas. Pra não fazer ou pra fazer algo. E sabe o que as pessoas... O que eu consigo enxergar na história de Pedro? Consigo enxergar pessoas que... Lógico que você tocou num ponto interessante. Mas a gente tem que lembrar que Pedro negou a Cristo 3 vezes. Com certeza. E aí, tem muita gente que usa como desculpa pra não estar em corpo, pra não buscar ter mais fome por Deus, pra não ter a comunhão dos santos ali com seus irmãos. Tem muita gente que busca isso, uma desculpa pra abandonar esse terreno, porque foi ferido, sabe? Exato. E lógico, eu não tô dizendo vá, fira pessoas, ou vá, deixe as pessoas fazerem qualquer coisa com você.
O que eu tô querendo dizer é que, cara, faz parte. Tipo assim, Pedro viu os milagres de Jesus, caminhou com Jesus. Ele possivelmente tirou uma sonequinha do lado de Jesus, fazia as refeições com Jesus. E esse cara foi capaz de ver o Deus em forma de homem e negar ele 3 vezes. Aí, às vezes, eu olho para algumas pessoas e não é para terminar de arrebatar, não. Terminar de bater, não. Mas eu falo assim, mano, você viu o que Pedro fez com Jesus? Quem é você? Com certeza. Tipo, quem é você pra achar que as pessoas não vão ter um lapso de desumanidade com você? É claro, Que as pessoas não vão falhar contigo, sabe? Então, eu acho que uma das coisas que são reveladoras para quem tem fome por Deus é que a sua relação com o Papai do Céu é individual, sabe? Ei, não sei se tu já assistiu The Chosen, já assistiu The Chosen? Já. Cara, tem uma cena muito forte de The Chosen que os discípulos perguntam para Cristo, como a gente faz para orar? Tá ligado? Essa cena me chamou a atenção, cara. Eu acredito que Jesus se alegrou quando Pedro, não sei quem perguntou para Jesus, como é que faz para orar, que eu não sei orar, tá ligado? E quando a gente começa a parar de depender de nós mesmos, a gente não é capaz de fazer nada, galera. A gente tem que depender completamente do Senhor e do Evangelho. E, cara, quando a gente começa a depender, assim, do Senhor completamente, mano, a gente começa a ter palavras de conhecimento, como a gente estava trocando ideia. Ter revelações profundas em Deus, sabe? Não sei se está fazendo sentido. Tá fazendo sentido. E, cara, resumidamente é isso, entendeu? E, cara, conta um pouquinho pra nós aí como é que tu veio pra Cristo, quem te evangelizou. Tá. Gente, vou contar. O fruto disso aqui eu já tenho... É um fruto que foi plantado de forma antecipada. A minha família não conhecia Cristo, uma boa parte dela e tal. E aí, tinha uma convivência com outras religiões. E aí, da parte do meu pai, todo mundo já há muito tempo... Curiosidade, algumas pessoas da minha família, da parte do meu pai, são alguns dos primeiros cristãos daqui do Ceará, sabe? Top. Só que o que rolou é que... Entendam, o que rolou é que eles falaram assim, Jesus vai voltar? Venderam tudo, foram para outro estado. Isso é outra história à parte. Mas a família da minha mãe não vem de berço, da fé, minha avó também não. E aí elas aceitaram Jesus e começaram a nos encaminhar, de fato, para isso. E aí eu cresci na igreja, só que eu acho muito razoável falar que você cresceu na igreja. Eu gosto de falar sobre relacionamento, sobre contato com Deus. Chegou um determinado momento, ali na flor dos 17 anos, 16... que eu falei assim, caraca, quem eu sou? Eu sou um reflexo da minha mãe? Tipo assim... É sério? Tu se questionou? Né? Não, tipo assim, caraca, o que eu sou? É que eu escuto falar sobre Deus, e eu escuto muito sobre, tipo, já era batizado nas águas. Top. Mas, e aí? Será que tudo isso que eles contam, será que é possível que eu alcance? E eu vou tomar uma decisão. E aí, tive um tempo desgarrado, mas aí, um dia eu encontrei um pequeno grupo. Uau. Fui para esse pequeno grupo. E aí Deus me mostrou algo muito massa, sabe? E tipo assim, caraca, a conversa não é só com a sua mãe e sua avó, é com você agora, venha. Exato. E aí eu lembro que, cara, não tem um problema em dizer isso, já frequentei algumas festas e eu lembro que em um determinado lugar, aí que eu tava meio pé na igreja, pé no mundo. Eu tô ligado, o crente Raimundo, né? Eu lembro, cara, que eu tava lá e eu já não via mais graça. A comida já não tinha o mesmo gosto, da bebida que seja. Eu nunca ingeri bebida alcoólica, não, mas é tipo assim, a bebida que tinha lá não era mais agradável, o lugar não era agradável. Tudo que eu conseguia sentir caraca, como eu queria estar na igreja agora? Como eu queria estar em outro lugar orando? Tipo assim, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que um processo de conhecimento, um processo de conversão, ele tem a ver com identidade. Com certeza, então a identidade que eu tinha já não pertencia àquele lugar. Exato, foi mais ou menos isso. E um testemunho pessoal bem rápido é que eu sempre fui envolvido com esporte e de alguma forma Deus falou fortemente ao meu coração no meio ninguém brinca com ele, viu? Porque ele é o menino que é cara. Pra quem não sabe, eu lutava e aí tive uma possibilidade de seguir esse caminho. Mas em meio às competições, pra quem não sabe, esporte de contato, luta e tal, tem que cortar peso pra tu lutar no mesmo peso do outro atleta. E aí, acho que em meio a tanto sofrimento, eu falava, Deus, me ajuda. E aí, assim,
pude travar experiências muito próximas para com Deus. E em dados momentos eu tava fazendo semifinal de competição, eu falava, caraca, será que dá tempo ir pro culto? Então, a identidade que Deus estava pondo em mim já era de alguém que tinha fome por aquilo. Óbvio. Só que o processo de conversão, voltando pro início, tem a ver com escolha. Com Um dia eu escolhi, cara, eu vou me dedicar aos caminhos do Senhor, eu vou tentar. Oh, meu Deus. Então você que tá vendo isso daqui, que tá um pouco afastado, algo do tipo, mano, você me chama no direct depois, mas você vai ter que fazer de todo o coração. Tenta de coração, tipo, conversar com Deus. Nós temos a prova disso aqui, viu? A namorada dele veio de muito distante só pra estar aqui com a gente, cara. Ela veio de onde? Do Papicu? Você quer falar aqui? Não, ela não quer falar, ela é muito Ela tá ali tímida. nos bastidores, ela não quer falar. Mas enfim, cara, é sobre isso, mano. Ó, você que tá afastado, mano. Volta pros caminhos do Pai. Cara, tenta, de coração mesmo. Dá um voto de confiança. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Exato, cara. Ó, várias pessoas insistiram em mim e foram extremamente chatas. Ficaram, cara, vamos pra igreja, vamos fazer isso e aquilo, vamos pra célula e tal. E eu dava mais valor de estar ali resenhando com a galera, bebendo, pegando a menininha. Aí, do nada, o cara foi lá na minha casa. Aí eu tive que falar. Eu te amo, mano, quer saber? Vamos lá, vai dar certo. Vamos chegar lá, vamos assistir o culto e tal. Aí cheguei lá na igreja, pá, sentei. Aí no finalzinho do culto eu senti a presença de Deus. Meu Deus do céu, cara. Eu senti a presença de Deus. Eu senti Deus falando palpável ali comigo. Filho, o seu lugar não é mais nessa roda de pessoas. O seu lugar é na minha presença. Porque eu quero te mostrar o tanto de alegria que existe aqui nesse lugar de intimidade. Tá ligado? Por isso que eu sou um cara muito espiritualzão, assim, entendeu? Tipo, Amém. Amém por isso. Amém por isso. Certeza, tá ligado? Mas tem gente que prega tanta prosperidade, e eu quero entrar nesse momento agora de teologia da prosperidade, mas as pessoas já estão tão acostumadas de ouvir uma mensagem que tem, você vai receber um carro, você vai receber uma casa. Agora começa a falar de pecado pra ver se ela vai querer ouvir até o fim. Cara, entendeu? É porque é uma questão, assim, e se Deus nunca te der um carro? Essa é a pergunta. Não, é isso, mano. Essa pergunta eu tenho pra te fazer. Será que você seria fiel a ele, de fato? Você serviria? Sabe, às vezes Deus não te dá o que você quer porque você não tá preparado ainda. Ou Deus não te dá o que você tanto pede porque não é pra você. Não é a roupa que você tem que vestir. E ele vai abrir seus olhos pra isso. E eu tenho certeza que Deus pode te abençoar com um carro, com uma casa, mediante o fruto do seu trabalho. Não tem problema algum. Mas estou querendo dizer para você, é aquele ponto que a gente tratou o foco. Qual que é o foco? Desculpa até te cortar. Eu assisti uma pregação do Augusto Nicodemos, foi um corte no Instagram. Ele falando assim, tio Nico, né? Para você que quer ter um carro, para você que quer ter um trabalho maior, cara, vai estudar, mano. Vai buscar, mano. Sai de dentro de casa, sai da zona de conforto aí, mano. Aí atrás de um negócio pra você, porque Deus, a principal coisa que ele já fez, ele mandou seu filho pra morrer numa cruz, que era pra nós morrermos nessa cruz. Mano, e é a mesma didática pro ministério. Agora eu falo pra você que tá servindo, quer fazer alguma coisa na igreja. As pessoas miram muito cargo. Só que aí você fica assistindo uma sequência de 50 reels de pregação, resumão, você passa o dia no celular, e aí tudo que você prega é uma regurgitação de pregações de outras pessoas. Exato. E aí como é que você quer estar num lugar de ministração de pregação se você não senta a bunda na cadeira e vai ler a Bíblia? Você. Vamos lá. Como é que você quer, sabe? Então tem um intuito de esforço pessoal, sabe? Depois de Jesus Cristo morre e ressuscita, ele reaparece e ele fala, ide por todo mundo pregar o evangelho. E ele fala, tetelestai, está feito, está pronto, está consumado. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que um preço muito alto já foi pago pela sua vida. Só quem pagou fui eu e o trabalho é meu. Tipo assim, eu trabalhei, agora tem um trabalho para você. Te orienta. E vai fazer o que tem que ser feito. É lógico. Eu acredito piamente que a salvação é somente pela graça. Eu acredito. Tipo, a graça de Deus, que é mediante sacrifício de fato. Mas isso não te exime de ter que fazer algo a respeito. De ter que pregar o evangelho. De ter que se posicionar como cristão, de fato, sabe? Então, honrar a Deus sobre todas as coisas, em tudo que você faz. E outra, eu não sei de qual denominação que você fala, eu oro no nome de Jesus que o Espírito Santo comece a gerar uma incomodação dentro do seu coração de ver os seus irmãos se afastando da presença de Deus.
certo? O principal objetivo e o intuito desse podcast é levar a mensagem do Evangelho. Nós não queremos que o nosso nome seja levantado, nós não queremos ser estrelas nesse lugar. Nós queremos que o nome do Senhor seja levantado e Ele engrandecido, certo? E, cara, isso precisa queimar no nosso coração. E Deus, Ele tem me incomodado muito, galera. Muito mesmo, de ver um monte de líder parando no raso, se acostumando. Mas tá sabe o que é? Ah. É sobre ser amigo de Deus. É. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, ó. Assim como ferro afia ferro, um amigo afia o outro. Só que é uma didática onde você é afiado primeiro de cima para baixo e depois você afia as outras pessoas aqui. Então, tipo assim, se você sente que você tem que fazer algo a mais por algumas pessoas, primeiro faça por você, faça pelo relacionamento que você tem que ter com Deus, sabe? Então, como que você quer ser um bom amigo espiritual? Como que você quer ser um bom amigo que direciona, ser alguém que puxa, que resgata, que lidera, se você não é amigo de Deus, Exato. antes de tudo, sabe? É isso. Só uma perguntinha, quanto tempo a gente tem? Cara, a gente tem uns 20 minutos. 20 minutos? Ah, tem muita coisa. A gente tem uns minutinhos aí pra gente finalizar, já tá chegando no final. Cara, eu quero dar um abraço aqui pro meu parceiro, o Itamar. Um cara gente boa, viu? Toda a galera reunida da produção aí, tá doido. O pessoal aqui é amigo. E o cara é bom, viu? Com certeza. E galera, pra você que quer fazer um podcast e trocar uma ideia com o pessoal, eu vou deixar o Instagram deles na nossa página, certo? O pessoal é gente boa, o pessoal de coração aqui recebe com muito amor e carinho, certo? E o que mais achei legal nessa galera, que eles são muito massa de papo também, tá ligado? Mas enfim, pra gente finalizar, cara, eu quero compartilhar algo aqui do meu coração. Eu começo a enxergar e a visualizar um monte de pessoas se arrependendo aqui na Calcaia. Líderes mesmo, tipo, pessoas que estão servindo a Deus há muito tempo, estão presas dentro da igreja, dentro de um quadrado religioso. E eu oro no nome de Jesus que o Senhor ele vai tirar você desse quadrado e vai te mostrar quem Ele é de fato, sabe? Ele vai começar a abrir os seus olhos e você vai ter uma revelação fresca de quem Cristo é, certo? E eu garanto que você não vai ser mais a mesma pessoa. Você não vai ser mais aquele crente chato, usando terno e gravata, tá? E você vai começar a ser um amigo de Cristo, como a gente está comentando aqui. Eu vou deixar aqui o meu mano Hudson terminar. Cara, finaliza aí pra nós aí, cara, com a mensagem aí pra galera. Você quer quanto tempo de papo aqui? Cara, finalizando. Meu irmão, deixa eu usar aí, Vaz. Tá. Eu quero usar uma didática do livro que a gente tá aqui, que é o Fome por Deus. Sabe quando é que você tem fome por Deus? A gente vai destrinchar isso aqui. Sabe quando é que você tem fome? Vamos falar de campo natural, do físico mesmo. Você tem fome quando você não tá comendo nada, não é? Exato, com Você tá um tempo sem comer, aí você fica com fome. Ou então você tem que se privar de comer, aí você fica com fome. Sabe como é que você vai ter fome por Deus? A partir do momento que você se privar de comer na mesa do mundo, sabe? A partir do momento que você se privar de comer daquelas coisas que são boas, mas não são duradouras, não são eternas, como as promessas que Deus tem para você. Exato. Eu acho que essa é uma chave muito importante. Glória a Deus. E o que eu posso falar para algumas lideranças, porque eu sei que é um pouco do foco do que a gente vai tratar aqui, é, cara, se submete pelas pessoas. Tipo assim, ó, se submeta a um processo pessoal para que você possa derramar algo sobre as pessoas. As pessoas querem ministrar, querem estar em conferências, grandes púlpitos, as pessoas querem estar liderando 40, 50 pessoas, multiplicando o evangelho e multiplicando coisas que são aparentes, mas essas pessoas muitas vezes não querem multiplicar as correções de Deus para com eles mesmos, sabe? Exatamente. Não querem multiplicar os ensinamentos de Deus internamente. Então, cara, se submete. Se você lidera, tenha um outro líder acima para que você preste contas. Com certeza. Se você lidera e sente que está sem vontade, vá fazer o que tem que ser feito. A vontade vai vir também. Vai ler a Bíblia, de fato. Então, muita gente fala assim, caraca, mano, eu tô sem embasamento na palavra, caraca, eu sinto que eu tô raso. Mas aí, talvez você tenha uma resposta muito aparente. Você tá lendo a Bíblia, exato, de fato. Mas você tá lendo de todo o seu coração? Você tá lendo como se a sua vida dependesse, literalmente, mas dependesse daquele momento que você senta para fazer um devocional. Quão profundo tem sido o seu entendimento, quão de sede você tem pela palavra de Deus e quanto de humildade para aprender você tem. Exato, sabe? Meu Deus. Então tem muita gente que começa a fazer
algo na casa do Senhor e acha que é o dono de toda a exegese do mundo, de toda a teologia. Mas eu não quero nem entrar nesse assunto aí agora. E isso aqui não é cutucada pessoal não, gente. Eu sou batido por isso aqui, porque eu tenho que dar aula e às vezes num campo de docência, quando você tem que dar aula, muita gente pergunta, mas qual é o certo? O que é isso? Mas escatologia. Tipo assim, aí eu falo, gente, eu penso dessa forma, mas existem pessoas muito sérias, muito comprometidas que estabeleceram essas linhas de pensamento e pensam de outra forma. Exato. Então, cabe a você estudar. Então, não tente monopolizar, não tente trazer para você o que é do Senhor. Não tente trazer para você o que pertence, que compete a Deus. Tente estar no seu lugar. E sabe o que o sacrifício de cruz remete muito a mim? Participação. Você acha que Deus... porque assim, tem muita gente que prega, tem muitas pregações que vão naquela linha de tipo assim, Deus foi atraído por você, tá entendendo? Tipo assim, Deus foi atraído por você, ele te persegue. O que eu tô querendo te dizer é que Deus tinha... Você duvida que Deus não tinha total condição de acabar com o mundo e criar outro mundo perfeito? Com certeza. Você não acha disso? Mas mesmo assim, ele foi... meu Deus, travei aqui. Mas releva. Mas mesmo assim, ele foi... Ele teve misericórdia sobre a sua vida. E ele falou assim, mano, seguinte, eu podia fazer aqui, ó, que nem o Thanos e acabar o universo, mas eu vou te chamar a participar. Aí te vê que em Gênesis, desde a fundação dos tempos, Deus pede participação do homem. Tipo assim, Adão nomeia os animais. Tu acha que Deus não poderia olhar pro leão e dizer que ele era um leão? O que eu tô querendo dizer pra você, irmão, é que, sinceramente, esse aqui é resenha demais, você tem uma coisa preciosa nas suas mãos, você tem possibilidade, você tem oportunidade, Deus te chama a participar. A escolha é sua, você vai participar ou não. Você vai fazer o que tem que ser feito ou não. Meu Deus. Sabe? Então, eu não sei, tá? Quer que eu fale mais? Cara, acho que já deu, né? Mas, graças a Deus, né, mano? Satisfação de coração mesmo. Tem um cara que já tô gostando da amizade, certo? A gente tá se conhecendo pela segunda vez, né? Segundo dia de conversa. Esse aqui é o Profissão Repórter Gospel, né? Mas esse cara aqui é demais. Completamente aleatório. Surgiu do nada essas entrevistas na Assembleia. Do nada, eu vou fazer esse cara aqui, ó, todo culto de juventude, ele tá lá com o microfone. E posso dizer uma coisa pra você? Pode falar. Muito especial, cara. Isso. Muito especial que você carrega. As pessoas colocam numa caixinha que é pregar o evangelho e eu tenho certeza que o que você faz é pregar. Amém. Eu tenho certeza absoluta. Então, se eu posso falar alguma coisa pra você, tem ânimo, vai. Amém. Resiste às lutas que estão vindo e faz o que tem que ser feito. Glória a Deus. Tenho certeza que esse podcast vai engrandecer muitas vidas. Em nome de Jesus. Galera, infelizmente a gente está acabando aqui o podcast. Um abraço aí para todas as pessoas que estão assistindo. Se inscreva no canal, extremamente importante. Compartilhe com as pessoas, dê seu like para que o YouTube aí comece a conferir o nosso canal, tá ligado? Tamo junto, rapaziada. Forte abraço, fiquem com Deus. É nóis, valeu. Valeu.